Graça e paz, amados. Sejam bem-vindos ao Projeto Discípulos. Nós estamos fazendo uma série de 31 dias de sabedoria. Hoje é o dia 8, estamos então em Provérbios capítulo 8. Eu convido você a orar, a ler e a meditar neste texto. Especificamente hoje, eu gostaria de meditar com você o verso 12 e o verso 13, que diz assim: Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Nesses versos que lemos, vemos 3 marcas daqueles que têm sabedoria. Antes, porém, eu quero te ajudar para você ler o capítulo todo. No Oriente Médio, por isso tanto na Palestina quanto no restante dos países do Oriente Médio, muitas vezes a sabedoria usa essa metáfora como se fosse uma pessoa. Quando você lê o capítulo, você vai entender que ele coloca a sabedoria como um personagem. É uma forma que a cultura daquela época, que até hoje é assim, fala sobre a sabedoria. Então aqui ele fala de 3 características da sabedoria, que automaticamente são 3 características daquele que adquire sabedoria. A primeira característica apontada no texto é a prudência. A pessoa prudente é uma pessoa que é sensata, aquela pessoa que costuma ponderar as situações, planejar, verificar possíveis problemas, assim como oportunidades que pode aproveitar. Uma pessoa prudente, ela procura agir de forma a que tudo seja bem, a garantir um futuro próspero, um futuro bom. Jesus, por exemplo, nos disse: Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Mateus 7:24. Ora, construir a casa sobre a rocha é exatamente para que quando vier as tempestades, a casa possa suportar as tempestades. Então Jesus está dizendo o quê? Que aquele que ouve a palavra dele, que ouve a Bíblia Sagrada, que a estuda e que pratica dia a dia o que diz a Bíblia, é uma pessoa prudente. Porque ao praticar a Bíblia, vai estar seguindo a lei de Deus, a forma de Deus. E quando vier as tempestades da vida, esta pessoa consegue suportá-las e viver uma vida abençoada. Jesus também nos alertou que nós teríamos problemas no mundo, teríamos dificuldades, teríamos perseguições, um monte de coisa. E ele diz: Eu o estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Mateus 10:16. Prudência. A serpente, ela é prudente, ela não vai para qualquer lugar, ela se esconde nos lugares certos, ela está preparada. Se você se aproxima de uma serpente, ela se prepara para o bote, para se defender, enfim. Há todo um termo envolvido em ser prudente e ser astuto. Prudência é uma das características daquele que adquire sabedoria, que anda pelos caminhos de Deus. A segunda característica que o texto nos traz é o conhecimento. Conhecimento, ele nos traz o discernimento, nos permite avaliar melhor as situações, nos permite tomar as melhores decisões, nos permite agir da melhor forma. É claro que o texto não está dizendo apenas do conhecimento escolar, mas também do conhecimento de vida, do conhecimento daquilo que você vive. Bom, Mateus, por exemplo, 22:29, Jesus disse: Errais, porque não conheceis nem as Escrituras, nem o poder de Deus. O que Jesus então está nos trazendo? 2 coisas na vida. Primeiro, precisamos estudar as Escrituras todos os dias, conhecer o que diz a Bíblia de verdade, entender o que a Bíblia fala, porque assim nós vamos aprender a vontade de Deus, as leis de Deus e a forma como Deus quer que a gente viva. Em segundo lugar, nós precisamos praticar essas Escrituras, viver as experiências. Na hora de tomar uma decisão, aplicar a sabedoria da Escritura, para que a gente possa viver as experiências com Deus e conhecer verdadeiramente o que Deus faz e como Ele faz as coisas. Confiar, aprender a confiar em Deus é praticar a palavra de Deus nas situações da vida. E a terceira coisa que nos traz é o bom senso, ou discrição, dependendo da versão da Bíblia que você tiver. A palavra aqui traduzida, ela é exatamente, com bom senso, ela fala exatamente de discrição, de propósitos, de planos. Uma pessoa assim, que adquire sabedoria, ela também adquire um sentido para a sua vida. Todos nós precisamos de metas e sonhos para verdadeiramente viver uma boa vida. Uma pessoa de bom senso, ela traça metas, ela traça sonhos, ela adquire propósito pelo qual viver.
E isso é que move as pessoas. Isso é que nos faz verdadeiramente chegar lá. Efésios 2:10, por exemplo, nos diz que nós fomos criados por Deus e que Ele determinou boas obras que tínhamos que praticar desde antes da fundação do mundo. Então fomos criados para realizar, nós não viemos no mundo a passeio. E uma pessoa de bom senso, ela faz bons planos, ela tem boas metas, ela procura tudo isso. Mas tudo isso também está associado à sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Por isso o verso 13 nos diz que o que teme ao Senhor odeia o mal, odeia a soberba, odeia a arrogância, odeia o caminho mau e odeia a boca perversa. Se você cede ao ódio e começa a deixar que o ódio invade seu coração, a ira invade seu coração, se você cede e começa a se tornar orgulhoso, se você cede e começa a se tornar arrogante, se você procura andar por caminhos errados, ou se você usa a sua boca e seus dedos teclando no celular e tal, para falar coisas ruins, para ser malvado com as pessoas, para ofender as pessoas, na verdade você está se afastando de Deus. Porque quem teme a Deus não pratica essas coisas. O temor do Senhor nos afasta dessas coisas e nos leva à sabedoria, nos leva à prudência, ao bom senso, ao conhecimento. Ou seja, o que a sabedoria faz em nossa vida é moldar o nosso caráter para que o nosso caráter seja parecido com o caráter de Jesus. Ao buscar a sabedoria de Deus, nós nos tornamos mais como Jesus. E sabe qual é o resultado? No mesmo capítulo 8, nos versos de 33 a 35, diz assim: ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que dá ouvido, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, aquele que acha a sabedoria, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. A escolha é sua. Você pode escolher vida ou pode escolher morte. Você pode escolher ser bem-aventurado, ser feliz, ou pode escolher ter uma vida ruim. Essa é a escolha que você precisa fazer de vida, entre ter sabedoria ou entre viver do seu jeito e esquecer o que Deus diz ou deixa de dizer. Eu espero que Deus abençoe para que você tome a melhor decisão. E desejo que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família. E até amanhã, se Deus quiser.